Bom dia, galera. Cada teste você vai melhorando, exatamente. Cada prova que você vai fazendo, você vai melhorando. Tá? Os simulados estão no Moodle, certo? Eu queria mostrar isso para vocês, mas o sistema lá não está funcionando muito bem, né? Provavelmente tem uma queda de energia ou internet no campus. Então, os simulados estão no Moodle, o teste nível está no Moodle, tá? A gente vai continuar com nossa demanda aqui, né? Um livro de pré-cálculo, tá? E a aula de hoje vai ser relacionada a expressões algébricas. É uma aula onde você vai começar a fazer umas operações, tá? Com variáveis. A gente vai começar a construir o que é uma variável e fazer operações com essa variável, certo? Obviamente, a gente vai definir ela melhor quando a gente estiver estudando funções. Aí, quando estiver estudando funções, é outra história, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai começar a definir quais são essas operações, né? Como é que a gente faz essas operações. Então, expressões algébricas são expressões matemáticas que envolvem números, letras e operações, obviamente. Quando ele fala operações, a gente tem mais, menos, divisão, multiplicação, o produto, né? Divisão, multiplicação e produto é a mesma coisa, né? Radiciação, potência, né? Radiciação e potência, no caso, radiciação está dentro da potência, né? Entre outras opções, né? Então, e quando ele fala que envolve números e letras, né? Porque ele não quer definir que essas letras sejam variáveis aqui, porque você vai definir variável lá que você está estudando funções, certo? Então, tem aí números, e depois ele coloca aqui como se tivesse letras, mas essas letras na realidade são variáveis. Exemplo disso, 2x igual a 4. Isso é uma operação. E como é que você resolve essa operação? Você tem que pensar numa forma de resolver essa operação. Quando você resolver ela, você tem aqui um 2x igual a 4. Qual o número que você multiplica por 2 e o resultado é 4? Você está dizendo aqui uma igualdade. Significa dizer o que está antes da igualdade e o que está depois da igualdade, né? Obviamente, essas expressões, elas são iguais, tá? Então, aqui você tem duas expressões. O 2x é uma expressão e o 4 é outra. Aqui é do mesmo jeito, né? X ao quadrado mais 1 igual a zero, tá? Essa primeira expressão aqui, se a gente for resolver ela, então a gente estaria resolvendo uma equação, certo? Você teria aqui que 2x igual a 4. Esse 2 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, você teria 4 dividido por 2, e o resultado é 2. O número 2 vezes 2 é 4, né? Então, tá tranquila essa primeira expressão para resolver. Mas veja, tudo isso aqui são equações, certo? Essa é uma equação. Essas equações, em cada lado da igualdade, você tem uma expressão algébrica. Aí aqui você tem 2x ao quadrado mais 1 igual a zero. Ou seja, que x ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, que x é igual a raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é i, tá? Então, essa solução aqui dessa equação não existe nos reais. Ela é complexa. Obviamente, a gente não vai estudar isso. A gente disse que não existe raízes reais. Pronto. As raízes dessa equação, elas são complexas. Isso aqui é outra equação. X vezes x mais 3 é igual a 5. Essa igualdade, você tem uma equação, tá? A igualdade, você tem a equação. Cada lado da igualdade, você tem uma expressão algébrica. Se isso aqui não fosse uma igualdade, se fosse menor igual ou maior igual ou maior ou menor ou diferente, isso aqui seria uma inequação, tá? Se você tiver aqui, por exemplo, 2x mais 3y, 2x mais 3y, diferente de 17, você tem uma inequação.
Se for igualdade, você tem uma equação. Mas a gente não vai aprender isso, tá? Sobre a equação e inequação agora. É o próximo contexto, certo? Aí ele traz aqui essas chamadas variáveis, que são as letras, e coeficientes, que são os números, tá? Então, as variáveis e letras. Então, ele traz essa opção. Então, para poder ver essa história, a primeira coisa que ele faz, tá, é dizer, olha, as operações, soma, adição e tudo mais, funcionam também aqui no nosso sistema, com variáveis. Exemplo disso, né? Se você tiver aqui 2x mais x, obviamente é 3x. Se você tiver 1/2 de x mais 3/5 de x, isso daqui você vai tirar o MMC, MMC dá 10. Aqui 10, aqui fica 5. X aqui ficaria 6. X, isso aqui dá resultado, dá 11x sobre 10. 11 sobre 10 vezes x, certo? Ou seja, você faz a soma normal. Você não pode fazer o seguinte, se você tiver 1/2 de x mais 3/5 de y, isso aqui você não tem como simplificar. Você não simplifica. Você não tem. Por quê? Porque essa variável é diferente dessa, tá? Então, quando as variáveis são iguais, você pode simplificar fazendo essas operações, seja de soma, seja de multiplicação, subtração, divisão, assim por diante, certo? Então, o livro ele vai mostrar essas operações, né? Isso aqui a gente já está acostumado a fazer isso. E ao mostrar também as operações de chamada de produto, né? Que você gera, então, potências, né? X vezes x, x ao quadrado, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, tá? E assim por diante, ele vai mostrar essa brincadeira de fazer em relação ao produto. Exemplo disso, isso aqui é mais interessante, né? Que ele pega aqui, ó, 4x ao quadrado vezes 1 sobre 2x ao quadrado. 4x à quarta, né? Vezes 1 sobre 2x ao quadrado. Aí o que é que tu vai fazer? O número, tu vai operar com o número. Então, 4, tu vai operar com 2. 4 dividido por 2 é 2. E o x à quarta, e aqui você tem x ao quadrado. Você repete a base, né? Tem a mesma base, e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 2x ao quadrado, certo? Então, tu está simplificando a tua expressão algébrica, né? E é isso que ele faz aqui, certo? Ele divide, ó, o 4 e o meio são números, então isso tem que ficar... Isso você tem que operar entre eles, os números com números, os coeficientes com coeficientes e as variáveis com variáveis. Outro exemplo disso, ele coloca aqui, por exemplo, uma equação de segundo grau, né? Do tipo x menos 1 vezes x mais 2, menos 2. Só não é equação de segundo grau porque isso aqui você teria que ser igual a alguma coisa. Como ele não colocou igual, e pediu só para simplificar, colocar na forma estendida, né? Isso aqui é fácil de você entender, que vai ser x ao quadrado, que é x vezes x ao quadrado, x vezes 2 é menos 2x, menos 1 vezes x é menos x, e menos 1 vezes menos 2 é mais 2. Obviamente, isso aqui vai dar, então, x ao quadrado menos 3x mais 2, tá? Então, é isso que o livro tá trazendo, né? Tá mostrando como é que relaciona isso. E ele falou um negócio aqui interessante, que x dividido por x é igual a zero. X dividido por x não é igual a zero, não. X dividido por x é igual a x elevado a zero, que o resultado é 1. Tá? E aí ele continua fazendo essa brincadeira da divisão, né? E eu acho interessante fazer um tipo de exemplo, por exemplo, que ele colocou aqui, que foi algo desse tipo, né? Se você tiver x, y, z, então x elevado a n, y elevado a m, z elevado a p, isso dividido por x elevado a
elevado a y elevado a b, z elevado a c, isso aqui você vai ter o seguinte, isso aqui é igual. Você repara o seguinte, ó. Você tem x, y e z. Então, o x é uma base. Então, tu vai colocar somente x, certo? Os expoentes, você vai fazer o seguinte, se ele está multiplicando, você soma. Se ele estiver dividindo, você subtrai. Então, vai ficar n menos a, o y, m menos b, e o z, p menos c, tá? É isso que você faz. Se você tivesse aqui, por exemplo, com uma fração, né, do tipo x elevado a A mais y elevado a B, vezes um z elevado a C, dividido por x elevado a A mais y elevado a B, elevado a C, isso aqui é elevado a C, né, vezes, aí aqui, vamos botar aqui, x elevado a B mais y elevado a A vezes, ou dividido aqui por z elevado a c vezes, deixa eu ver aqui, x elevado a x menos y, tá só assim mesmo, x menos y, que isso é igual a 4, tá? Aí, para você simplificar essa expressão, primeira coisa, você vai olhar onde é que tem z, né? Repara que aqui tem um z, você tem duas frações, o que é que você faz? Você multiplica o de cima, o numerador com o numerador, denominador com o denominador, tá? Então, onde tiver expressões que tenham a mesma base, essas duas aqui, ó, z elevado a c, z elevado a c, tá em cima e tá embaixo. Isso aqui você pode cortar, não teria problema nenhum. Aqui você tem x elevado a A mais y elevado a B. Aqui você tem x elevado a A mais y elevado a B. Só que isso está elevado a C. Então, veja, isso aqui você pode reescrever da seguinte forma. É x elevado a A mais y elevado a B, 1 menos C. Ó, fica negativo, mas fica 1 menos C. Vezes x elevado a B mais y elevado a A. Eu não sei quanto é esse resultado. Ainda tenho aqui que dividir, né, por x menos y, que eu também não sei quanto é esse resultado, tá? Então, você acaba simplificando dessa forma a expressão. Você vai procurar onde tem termos iguais e fazer essa junção. Com licença. Pois não, meu filho? Pode voltar ali, por favor? Posso? Eu não entendi, não acompanhei de onde foi que surgiu o menos C. Pode explicar, por favor? Ah, sim. Posso sim, cara. Você tem o seguinte, ó. Você tem x elevado a A mais y elevado a B dividido por x elevado a A mais y elevado a B. Isso aqui é elevado a C, correto? Correto, né? Aí o que é que acontece? Aí você considera que esse cara todinho aqui, ó, é uma base. Porque é igual, ó, tá vendo? Esse cara todinho aqui é uma base. Se esse cara todo for uma base, você pega, repete a base, né? Você repete a base, x elevado a A mais y elevado a B, certo? Coloca o expoente da que está em cima e subtrai o expoente que está embaixo. Entendeste? Beleza. Pronto. Tá? Então é por isso que fica dessa forma. Obviamente eu peguei um exemplo mais complicado possível, né? Mas você pode fazer de outra forma, né? Por exemplo, aqui, né? Se você olhar essa expressão, dá para arriscar, dá. Se você olhar essa expressão, você vai perceber que você tem x ao quadrado por x ao quadrado. X ao quadrado por x ao quadrado, cancela. Só que você tem 1 sobre y ao cubo. E você tem z ao cubo sobre z ao quadrado. Esse quadrado aqui cancela com esse daqui e fica 1. O y por
Y ao cubo, obviamente, vai dar menos 2, correto? Todo mundo entende isso? Tá de boas? Então, o x por x ao quadrado por x ao quadrado. Você repete a base, subtrai os expoentes, que vai dar x elevado a zero. Repete a base do y, subtrai os expoentes, 1 menos 3. Repete a base do z, subtrai os expoentes, 3 menos 1. Obviamente, isso vai dar x elevado a zero, que é 1. Y elevado a menos 2, z elevado a 1. Como resultado, você tem z sobre y ao quadrado. Tranquilo? Todo mundo consegue entender isso de boas? Aqui ele coloca mais outra coisa, que é o produto desses dois caras. Só que quando você vai fazer o produto desses dois caras, você observa o seguinte, ó. Esse daqui tem x a menos 1, aqui também tem x a menos 1. Eu posso simplesmente cortar esses dois caras. Tá? Ele considera, então, x a menos 1 como se fosse uma base toda. Beleza? Ó? Todo mundo entende isso? Tá de boas? E se tivesse o sinal contrário aí? Aí ficaria negativo. Se fosse Menos 1 um? menos x, né? Aí você só mudaria o sinal aqui, ó. No resultado. Entendeu? O que eu estou dizendo para ti é que A menos B sobre B menos A é igual a menos 1. Exemplo disso, né? Se A for 2 e B for 3, você tem 2 menos 3, 3 menos 2. Né? Obviamente, isso aqui é menos 1. Tranquilo? Deu para entender? Sim, sim. Sim, né? Que bom. Então, dando continuidade, ele faz essa brincadeira, né? De multiplicar, de fazer a potenciação, né? Quando você faz a potenciação, você pode pensar sempre nos parênteses. O que está entre parênteses, certo? Elevado, é o que está a potência. A potenciação significa dizer o seguinte, se está ao quadrado, é o produto desses dois números, certo? É o produto desses dois números. Por exemplo, x ao quadrado é x vezes x. Se você tiver x mais 1 ao quadrado, é x mais 1 vezes x mais 1. Tá? Então, tem sempre que pensar em quem está sendo levado ao quadrado ou a potência que a gente tem que tá usando, né? E a raiz, aí aqui entra um negócio interessante, porque ele vai definir algumas coisas aqui. A primeira delas, ele vai definir quem é o módulo de x. Mas antes disso, você vai ter raiz de x, isso aqui é a mesma coisa de ser x elevado a 1/2, a gente já viu isso. Só que a raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado. O x está ao quadrado e aqui você tem a raiz quadrada. Por incrível que pareça, isso aqui significa dizer que você está pegando o módulo de x. Então, você tem aqui uma coisa chamada de função modular, né? Ou uma expressão modular, né? E o que é isso aqui? O que é esse módulo? Quando você pega uma função, que a gente vai explicar depois, você vai perceber que a imagem dessa função, ela é positiva, ou seja, a é positivo. Só que o domínio dessa função, ela vai de menos infinito até mais infinito. Então, somos reais. Tá? Então, essa função modular, ela consegue transformar número negativo em número positivo. Isso na imagem, né? Pensando na imagem. Tá? Depois a gente define o que é essa imagem, o que é esse domínio, que a gente não falou ainda, né? Então, para não falar de função, certo? Você está definindo a função modular. Quando eu falo que você tem uma função modular, significa dizer que qualquer valor que você substituir por x aqui, o resultado é positivo. Então, seja ele positivo, seja ele negativo. O módulo de um número negativo, por exemplo, número positivo é 2. Do número negativo é 2. Tá? Então, é isso que a função modular faz. Beleza por até aí, pessoal? Tá claro para todo mundo?
Acho que sim, né? E aí ele vai definir, ó. E por que que isso acontece? Alguém tem... Veja, você está pegando x ao quadrado. Se você pegar... Como você está pegando x ao quadrado, significa dizer que se você pegar menos 1, ou tá aqui menos 9, por exemplo, ao quadrado, esse resultado é 81. Ele é positivo. E se você tirar a raiz, quanto é a raiz de 81? A raiz de 81 é 9. Mas a gente partiu de um menos 9. E o resultado final foi um 9. Tá? Então, se você substituir qualquer valor por x aqui no x ao quadrado, por exemplo, se você substituir menos 3, então você teria menos 3 ao quadrado, ao quadrado. A raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de 9, que o resultado é 3, tá? Só que o detalhe é o seguinte, você está pegando a raiz quadrada do 9, que a gente partiu do x ao quadrado com o resultado 3. Só que aqui ele pode ser 3 ou pode ser menos 3. Então, a raiz de 9, ela pode ser mais ou menos 3. A raiz de 9. Beleza? Então, essa função x ao quadrado, a raiz quadrada de x ao quadrado, você está pegando a função que é a função modular. Tá? Fazendo essa conversão. E ele continua brincando com essa parte de radização, tá? Depois ele vai mostrar o que é esse fator comum, que é fazer essa simplificação, né? Fator comum. Simplificar. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Cadê? AX mais BX, AY mais BY. Não, nem tão interessante. AX mais BX. Aqui tem o trinômio do quadrado perfeito, o trinômio do quadrado perfeito com negativo, diferença entre dois quadrados, né? Cubo perfeito negativo, isso aqui a gente já viu já. Acho que a aula passada a gente viu isso, não foi? O que a gente não falou foi do binômio de Newton, né? Que ele aqui mostra que o binômio de Newton pode ser escrito dessa forma, né? Obviamente, vocês ainda vão ver isso em discreta, né, e probabilidade, essa parte de combinação, tá? Então, quando você chegar em cálculo, a gente vai estar com mais experiência, a gente vai poder escrever isso aqui melhor. Por enquanto, aqui eu vou pular isso aqui, né, e não vou falar dessa parte de combinação. Mas isso aqui é uma forma de você escrever qualquer, por exemplo, se você tiver x mais y elevado a n, você escreve isso como se fosse um somatório, né, que vocês vão ver isso aqui em discreta, somatório de k variando de 0 até n, de n a k, x elevado a n menos k, y elevado a k. Né? Isso em cálculo também vocês vão ver isso. Certo? E quando você tem esse y negativo, você só troca aqui o y por negativo e assim continua. Tá? Então você teria que menos 1 elevado a k. Né? E esse n a k é dado por isso e o n fatorial. Aqui você tem n fatorial, sobre k fatorial, n menos k fatorial. Esse n fatorial, obviamente, é o n, depois o termo subsequente, né? Subsequente, que antecede, né? Eu acho que é essa palavra. Então, se você tiver que esse n é igual a 10, então vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5 até 1 fatorial, né? Até 0 fatorial, que 0 fatorial é 1. Tá? Mas é bem provável que a gente não use isso aqui nesse momento. Bom, e aí ele começa agora a fazer simplificações, a mostrar simplificações. Você tem 6x elevado a 7, x elevado a 6, 3x ao cubo, x elevado a oitava. Tá, isso aqui, ele está fazendo o seguinte, né? Você tem 3x elevado a 1 meio, vezes x elevado a 1 terço, dividido
for 2x elevado a terceira vezes x ao quadrado, vezes aqui, por exemplo, né? X à quinta sobre x elevado a 1 meio. Aí você vai resolver isso aqui. Como é que você faz para resolver isso aqui, pessoal? Professor, repete a base ali, mas tem um 3x e um x1. Tem um bocado Como de é que x faço aí, isso? né? É que eu repetiria a base e somava o expoente aí. Pronto, Na vamos botar MMC. primeiro 3 meios. Vou repetir a base. Tem quantas bases? Sei não, uma. Uma base, correto. Todo mundo aqui é x, ó. X, 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 x e x. Só tem uma base. Aí o que é que tu faz? O que está em cima, tu coloca positivo, tu soma. O que está em cima, tu vai somar 1 meio mais 1 terço mais 5. O que está embaixo, tu subtrai. Tá? Vai ficar 3 menos 2. Se aqui tiver negativo, menos 1 meio, o que é que tu faz? Tu vem aqui e tu coloca positivo. Né? Tu sempre muda esse sinal do que está embaixo. Beleza? Tá claro para todo mundo? Todo mundo conseguiu entender? Tá certo, tá certo. Tá certo, né? X, 1 meio mais 1 terço, mais 5, menos 3, menos 2. Esse 5 menos 3, menos 2, isso aqui cancela, né? Isso aqui dá 0, né? Aí fica 1 meio mais 1 meio dá 1. 1 mais 1 terço. 1 mais 1 terço dá 4 terços. Belezinha? Todo mundo conseguiu acompanhar? Todo mundo entendeu? Sim, mas e como é que faz o resto? Não faz, Tem né? como fazer mais? Tem não, não faz. Acaba aí. É só simplificar. Expressão algébrica é simplificar. Se fosse uma equação, aí a gente teria que resolver. Se fosse uma inequação, a gente teria que fazer resolver. Nesse caso, não é nenhum nem outro, né? Nem é equação, nem inequação, é só expressão. Quando você tem só uma expressão, o que você tem que fazer é simplificar. Mas por que que eu tenho que simplificar? Rapaz, se você resolver isso aqui tudo, é diferente de você resolver só isso, não é? Então, você consegue visualizar melhor você resolver de forma simplificada do que você fazer tudo isso aqui. Tá? É que nem você está fazendo agora fundamentos de programação, você vai escrever um código. Se você escrever um código enorme, aí aqui você tem um bocado de linha repetida, um bocado de linha que não significa nada, um bocado de linha que está ali por tá, né? Por exemplo, você quer definir alguma coisa de um número que é periódico, né? Que você quer, olha, quero só uns termos ímpares. Aí você vai lá e escreve. Ah, vou escrever um código aqui, se n for igual a 1, if, 3, if, 5, if, não sei o quê. É a mesma coisa de você vir aqui e colocar em uma linha só, que é 2n mais 1. Todo termo que é ímpar. Então, o código fica mais bonito quando você simplifica, não é? Você otimiza seu tempo, seu trabalho, né? E também deixa mais viável. Aqui é do mesmo jeito, tá? Você pode pensar da mesma forma. Belezinha? Professor, Pois não, meu filho. você pode me explicar por que que 1 mais 1 terço dá 4 sobre 3? Posso. 1 mais 1 terço, né? 1 mais 1 terço. Toda vida que você tiver aqui, ó, 1 mais alguma coisa, 1 mais, posso até botar assim, ó, A mais B sobre N, toda vida que você tiver isso aqui, ó, e esse cara for um número qualquer, o que é que tu faz? Tu tá tirando o MMC, tu vem aqui, tu coloca logo que o MMC é N, tu multiplica esse N vezes A mais B, é isso que tu faz, tá? Se esse N for 3 e o A for 1, né, você teria 1 mais 1 sobre 3, 3 vezes 1, quanto é? 3. 3 mais 1 dividido por 3. 3 mais 1, obviamente é 4, né? Dividido por 3. Beleza? Se você tivesse aqui, por exemplo, 2 mais 3 quintos. E agora, quanto é o resultado? 13. 13, correto? Dividido por 5. Entendi, Beleza? obrigado. De nada, cara.
Só se vocês tiverem dúvidas, pessoal, perguntem. Não deixem de perguntar do último depois, não. Perguntem, pode ficar à vontade. Aqui, uma forma da gente simplificar também, né? Isso aqui é legal. X ao quadrado mais 2x ao quadrado, 2x aqui. Certo. A gente tem aqui x ao quadrado mais 2x à quinta, dividido por x ao cubo. Como é que a gente faria para simplificar essa expressão? Repare, ó, que quando você tem expoentes diferentes e você está somando, você não vai repetir a base e fazer alguma relação, tá? Você está somando, você não pode fazer isso. O máximo que você pode fazer, para simplificar, é colocar em evidência, pegar os termos comuns e colocar em evidência. Qual o termo comum entre x ao quadrado e x à quinta? Alguém sabe? Bom, X ao quadrado, não. é o quadrado. Você sempre vai pensar o seguinte, você olha para o expoente, você olha para o expoente. Qual o menor expoente? Aquele que for o menor expoente, aquele termo está repetido, tá? Então, tu vai pegar esse menor expoente, tu vai colocar em evidência. Quando tu coloca x ao quadrado em evidência, tu tá tirando x ao quadrado desse termo aqui, e só fica o coeficiente, que é 1. Mais, o outro vai ficar o coeficiente, e vai ficar x, eu tirei 2, então vai ficar x a terceira, certo? Dividido por x ao cubo. Olha só, agora eu posso, ó, esse cara tá multiplicando, esse cara tá dividindo. Ó, aqui você pode agora fazer uma brincadeira entre eles, né? Então, x ao quadrado por x ao cubo, né? Isso aqui vai ficar simplesmente x embaixo, certo? Então, você vai ter 1 mais 2x ao cubo dividido por x. Todo mundo entende isso? Tá de boas? Claro que sim, meu filho. Ótimo, né? Então, se você tiver 1 mais 2x ao cubo dividido por x, todo mundo entende que eu posso reescrever isso como sendo 1 mais x mais 2x ao quadrado? Todo mundo entendeu isso? Por quê? O x não tinha que dividir também o 2x ao cubo, não? Ou só Enquanto é x divide ao cubo 1 dividido sobre por x? x. O que tá embaixo só divide 1. Pronto, o que está embaixo dividiu 1, né? E divide também o x ao cubo. Quanto é x ao cubo dividido por x? Então divide tudo, né? Mas quanto é x Beleza. ao cubo dividido por x? Isso aí mesmo. 2x ao quadrado. Então, você consegue entender que foi dividido tudo, não foi? Sim, sim. Ou seja, quando você tem, ó, todo mundo aqui dividido por x. Então, esse x está dividindo tanto 1, como ele também está dividindo o 2x ao cubo. Então, aqui, na realidade, eu pulei um passo, né? Que você tinha 2x ao cubo dividido por x. Ou seja, você teria 1 sobre x mais 2, x ao cubo dividido por x é x ao quadrado. Tranquilo? Então, aquela expressão Tivesse um máxima... y, eu acho. E é só adicionar, é. Oi? Se tivesse um y, só ia tirar o x e botar o y, né? Se tivesse um y... Aí depende, viu? Esse y não estaria multiplicando, estaria dividindo, estaria somando, subtraindo, essas coisas. Porque dependendo de como ele esteja, aí a gente tem que fazer alguma manobra, né? Vai depender de como ele esteja, tá bom? Professor, Pois não. você pode voltar aí só, por favor. Você pode repetir essa questão do porquê que o x ao quadrado dividido por x a terceira ficou x e não ficou menos 1, já que é 2 menos 3 e tal. 2 menos 3. Não, aqui, ó, x ao quadrado dividido por x ao cubo ficou x. Poderia só voltar só nessa Ah, questão. sim, x ao quadrado dividido por x ao cubo, né? X ao quadrado dividido por x ao cubo. Certo. Você repete a base, você bota o expoente de cima positivo, o de baixo negativo. Ficaria x elevado a menos 1, correto? Isso. Pronto. Aí agora tá negativo. Como é que eu posso reescrever isso aqui? E botando nele positivo, né? Invertendo a base. Inverter a base, né? Então fica 1 sobre x. Ou seja, x ao cubo, x ao quadrado sobre x ao cubo é 1 sobre x, não é? Aham, pronto. Né? Entendi. Apareceu bem aqui, né? É, aí não precisa botar um.
Beleza? Deu para entender? Deu sim, deu sim. Pronto. Professor, Pois não, meu filho? agora tá dando certo. O senhor pode voltar naquele PDF? Posso, cara. Deixa eu soltar lá. Pronto, e subir um pouco Posso. até aquela parte aquele negócio da soma. Deixa eu ver aqui, Não, aqui. não, 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 é mais embaixo. Aquele binômio de Newton mesmo. Mais pra baixo. Aquele bichinho. Aqui. Isso. Ah, Pronto. Eu só queria printar pra poder dar ah uma você olhada escolheu. depois. Ah, É, tá. obrigado. Pronto aí? Sim, pode ir. Continua. Esse aqui é legal, cara, esse negócio do binômio de Newton. Só leva um pouco mais de tempo, né, pra gente fazer, né? Que você tem x mais y ao quadrado, por exemplo, isso aqui você vai reescrever esse cara, você faz x mais y vezes x mais y, né, duas vezes. Aí isso aqui vai ficar x ao quadrado, né, que é o produto de x, mais x vezes y, mais y vezes x, mais y ao quadrado. Aí isso aqui vai dar x ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado. Se você fizer o cubo, x mais y ao cubo, né, isso aqui vai ficar x mais y vezes x mais y ao quadrado, né, x mais y ao quadrado, eu já sei quanto é, então ficaria x mais y vezes x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, né? Se você continuar fazendo essa multiplicação aqui, você vai chegar que é x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3 xy ao quadrado mais y ao cubo, né? Se você continuar fazendo isso, se você chegar a x mais y à quarta, aí vai fazer essa brincadeira, você quer dar x à quarta mais 4x ao cubo y mais 6x ao quadrado y ao quadrado mais 4xy ao cubo mais y à quarta. Aí você observa que vai aparecendo esses coeficientes, 1, 4, 6, 4 e 1 aqui, por exemplo, no 4. Né? No 3 você tem 1, 3, 3 e 1. E assim por diante, né? Você observa que vai aparecendo isso, aí você começa a fazer essa brincadeira de, por exemplo, eu tenho 4. Vamos ver o que, é que acontece quando você tem 4. 4 a 0, quanto é? É o 4 fatorial, a combinação, né? 0 fatorial, 4 menos 0 fatorial. Então, quando você tiver qualquer número, a combinação de qualquer número com 0, isso dá 1. Esse resultado vai dar 1. Por que vai dar 1? Porque vai ficar em cima 4 fatorial, dividido por 0 fatorial é 1, e 4 menos 0 é 4. Só que você tem aqui 4 fatorial. 4 fatorial dividido por 4 fatorial, isso é 1. Tá? Então, toda vida que você tiver qualquer número aqui, a 0 é 1. Se você tiver 4 a 4, né? 4 a 4 é o quarto termo lá, é o quinto termo na realidade, né? Porque você tem o 0 conta também, né? Aí você teria 4 fatorial dividido por 4 fatorial, 4 menos 4 fatorial. Né? Repara, 4 a 4 cancela, esse cara cancela, vai ficar 1 sobre 0 fatorial. 0 fatorial é 1. Então, vai ficar 1. Se você voltar aqui, você vai conseguir observar que o primeiro termo e o quinto termo, o resultado foi 1. Se você fizer agora 4 a 1, né, vamos ver o que, é que acontece se você fizer 4 a 1. 4 a 1, isso aqui vai ser 4, 1 fatorial, 4 menos 1 fatorial. Toda vida que você tiver P a 1, por exemplo, qualquer número a 1, dá o próprio número. Né? Aqui faltou 4 fatorial. Dá o próprio número, ou seja, você tem 4 fatorial, 1 fatorial é 1, 4 menos 3, menos 1 é 3, 3 fatorial. Aqui, você teria 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, né, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Cancela o 3 com 3, o 2 com 2, o 1 com 1 e sobrou 4. Tá? Se você voltar aqui de novo, aqui o 4. Né? E repara que o x tem 4, depois tem 3, 2,
1 e 0. Então, você vai diminuindo o x e você vai aumentando o y. Ele tem 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4. Tá? E é isso que o binômio tá mostrando para ti aqui, ó. Você está fazendo uma soma de n a k, então os coeficientes é determinado por essa combinação, tá? O x ele vai diminuindo de acordo com o k que vai aumentando, então quando o k for 0, x, você teria x elevado a n, né? E o y, você vai colocar no valor do k. Então quando o k for 0, o y elevado a 0 é 1, né? Então você tem o primeiro termo isolado, como a gente tinha lá anteriormente. E assim você vai fazendo, certo? Então, o binômio de Newton serve para você resolver esse tipo de porém aqui, ó. Para você simplificar esse tipo de coisa aqui, você consegue resolver de boas, tá? Mas, enfim, é só uma coisa que vocês vão ver isso um pouco mais adiante. Tá claro para todo mundo? Dá para entender? Tá de boas? Aqui, a gente tem aqui para resolver isso aqui agora. Deixa eu ver aqui como é que é aqui. X ao quadrado menos 4, x ao quarto menos 2x ao cubo. Deixa eu ver onde é que eu estava. Aqui. X à quarta. X ao quadrado menos 4, né? Dividido por x à quarta menos 2x ao cubo. Acho que é isso, né? É. E aí, pessoal, como é que a gente faz para resolver isso aqui? Essa expressão. Tem alguma ideia? Dividir, não? Dividir quem com quem? O x ao quadrado por x ao quarto ali. X ao quadrado por x à quarta. Tá. Vamos ver. Veja o seguinte. Aqui você tem uma subtração, aqui também você tem uma subtração, certo? Para você dividir assim de forma de imediata, esse cara deveria ser ou uma multiplicação ou uma divisão. Quando você tem uma subtração, aí isso não acontece, certo? Você tem que utilizar um outro artifício. Aí vamos lá, vamos pensar nisso aí primeiro. Você vai colocar x ao quadrado menos 4, dividido por esse cara aqui. Repara que aqui a gente tem x ao cubo, aqui você tem x à quarta. Então eu posso colocar x ao cubo em evidência, né? Lembrando que a gente já discutiu sobre isso, né? A gente pega a menor potência, né? E você retira a menor potência dos demais. Então, se você está tirando a menor potência de 4, né? E essa potência é 3, então você aqui fica só x. E aqui fica só o coeficiente. Então, você tem esse resultado aqui. Tranquilo até aqui? E aí, todo mundo entendeu isso aqui? Tá de boas? De boas. Dizendo aqui que não. Não, né? Eu estou pegando x à quarta menos 2x ao cubo, certo? E eu estou dizendo que x à quarta menos 2x ao cubo. O que é que eu estou olhando? Eu estou olhando para cá. Vamos para cá para a potência do x, que for menor, que no caso é 3. Você tem duas potências para x, 3 e 4, né? Então, você pega a menor potência, você coloca em evidência. Se você pega a menor potência e coloca em evidência, certo? Você está retirando, por exemplo, o x à terceira dos demais. Se você tira x à terceira de 4, né? Então, ficaria x, né? Que é 1, né? E aqui fica só o coeficiente, porque você retirou o x à terceira. Aí, por que eu posso fazer assim? Porque, ó, veja bem. Quanto é x ao cubo vezes x? X à quarta. Quarta. E quanto é menos 2, né? Quanto é x ao cubo vezes 2? É isso. É 2x ao cubo. 2x ao cubo. Então, esse cara é igual a esse cara, não é? Sim, só fatorou o negócio. Só fatorei, exatamente como você fala, tá? Então, eu só simplifiquei, né? Tá?
Então, todo mundo entende que essa expressão aqui foi o que aconteceu? Eu simplifiquei aqui, certo? Reescrevi ela de uma outra forma. Aqui em cima, você tem x ao quadrado menos 4. Aí tu sempre vai lembrar o seguinte, se esse cara aqui tem algum número que é elevado ao quadrado é ele, e se tem algum número que é elevado ao quadrado, dá esse cara aqui. Né? Então, você pode imaginar que isso aqui você tem a ao quadrado Menos 2, menos não? b ao quadrado. E você pode escrever como sendo a mais b vezes a menos b. Certo? Que é o chamado produto notável, né? Acho que vocês viram isso, né? Chegaram a ver isso, né? Chegaram, não? Sim, produto da diferença aí. Produto da diferença, exatamente. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar x menos 2, x mais 2, dividido por x ao cubo, vezes x menos 2. Você pode cancelar o x menos 2 com x menos 2. Vai ficar x mais 2 dividido por x ao cubo. Certo? Aí agora aqui, ó, você pode pegar x dividido por x ao cubo. Você pode pegar o x dividido por x ao cubo. Mais 2 sobre x ao cubo. Ou seja, você tem 1 sobre x ao quadrado mais 2 sobre x ao cubo. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui que foi feito? E aí, todo mundo entendeu? Você pode repetir essa parte no final que travou aqui? Posso, cara, posso sim. Ó, você tem x mais 2 dividido por x ao cubo. Ou seja, tanto esse cara está sendo dividido por x ao cubo, quanto esse está sendo dividido por x ao cubo. Certo? Então, você teria x dividido por x ao cubo, mais 2 dividido por x ao cubo. É isso que você tem. Tá? X dividido por x ao cubo. X dividido por x ao cubo. Você coloca a base, né? E coloca os expoentes com seus respectivos sinais, né? O que está embaixo fica negativo, o que está em cima fica positivo. 1 menos 3 é menos 2. Tá? Menos 2 você escreve como sendo 1 sobre x ao quadrado. Logo, esse cara, resultado ali, ó, vai ser 1 sobre x ao quadrado mais 2 sobre x ao cubo. Beleza até aí? Conseguiram entender? Ficou de boas? Ainda dá ainda para fazer o seguinte. Esse cara é o menor expoente do que esse cara, né? Eu ainda posso ainda colocar em evidência 1 sobre x ao quadrado, que multiplica 1, mais 2 sobre x. Tá? Então, você pode ter esse resultado. Esse resultado é uma simplificação. Você pode ter esse resultado é outra simplificação. E esse resultado é uma outra simplificação. Tá? Então, dependendo do caso, quanto mais simplificado você queira. Aí. Aí. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Aqui vamos fazer isso aqui também. 2y sobre z. Outro exemplo, 2y sobre z. Quem multiplica? Parênteses. Z sobre x ao cubo. 3z sobre x à quarta y à quarta. Z sobre x ao cubo, é assim mesmo, é? Menos 3z sobre x à quarta, y à quarta. Menos, é isso? E mais, né? Z, y, x ao quadrado elevado a menos 2. Z, y, x ao quadrado elevado a menos 2. ZY, x ao quadrado elevado a menos 2.
Vocês querem tentar simplificar, pessoal? Vou fazer o seguinte, deixar a aula um pouco mais... Vou parar aqui a gravação, certo? Vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem simplificar lá a expressão, tá? O tempo que eu tomar água. E aí a gente retorna e eu resolvo a questão com vocês. E retorna a gravação.